Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o CRB, que nessa terça-feira anunciou um novo nome para o meio de campo, Fernando Henrique, volante com passagem pelo Cruzeiro, passagem pelo Vila Nova, estava defendendo a Portuguesa e vai para essa sequência de 2025 defender o CRB e também trazer um pouco do fator novela Anselmo Ramon. Trazer um pouco da minha opinião sobre tudo isso que acontece com a principal peça do CRB nos últimos anos. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, também se inscrever no canal e compartilhar esse link em grupos de amigos e torcedores. Fique à vontade para opinar, fique à vontade para deixar o que você pensa sobre essas duas condições. Primeiro falando sobre o Anselmo Ramon. O que se tem de informação real? E aí, pegando tudo que veio, tanto de Marlon Araújo da Gazeta, como também do Iverson Fernandes da Gazeta, do próprio CRB e do próprio GE, e colocando num compilado. Se tem uma multa que ultrapassa 5,5 milhões de reais, o Goiás, como a equipe interessada em contratar o jogador, houve uma outra especulação também sobre o Atlético Paranaense anteriormente, mas o que se tem de contato real é do Goiás no momento, e a proposta inicial do Goiás não agradou ao CRB, né? De acordo com o Marroquim, tem lá na matéria do GE, inclusive, a partir da proposta inicial, que seria na casa de 900 mil a 1 milhão, não daria nem para iniciar uma conversa. O fato é, o Anselmo Ramon ele chegou ao CRB, vou até colocar para vocês, e trazer aqui alguns números sobre o Anselmo Ramon. Ele chegou ao CRB em 2022, foi muito importante em 2022, foi muito importante em 2023 e em 2024 também. A gente está falando da peça mais regular do CRB nos últimos anos. Tudo bem, ao lado do GG, que teve também algum grau de importância na última temporada. Tiveram outros nomes também do CRB que conseguiram ter algum destaque, o Albino no gol também, diante desse período o próprio Diogo Silva também teve algum destaque, mas de longe o Anselmo Ramon ele sobra diante de tudo isso. Nas outras 3 temporadas ele não ficou uma temporada com menos de 15 gols, uma com 17, outra com 16 e outra com 23 gols marcados por temporada. É claro que se tem um campeonato alagoano e se tem uma Copa do Nordeste que inflamam um pouco esses números, mas a nível de campeonato brasileiro, a nível de Série B, o Anselmo Ramon foi importante nas últimas 3 temporadas para a equipe alagoana. E assim, pode-se até pensar, mas 6 milhões, quase 6 milhões por um jogador que já está finalizando a carreira, será que não é muito dinheiro? Eu acredito que 6 milhões ou algo próximo a isso está de bom tamanho para o que é o Anselmo Ramon e para o que é o mercado inflacionado de uma Série B, de uma Série A de campeonato brasileiro. E também pela procura que se tem por um 9. É muito claro como se tem uma escassez de um 9, de um nome de área, e o Goiás ele sente muito isso. Até colocando alguns nomes do elenco do Goiás, o Edu não tá mais, o Edu tá fora do Goiás para a sequência do ano. Então, de 9 mesmo, o Goiás tem o nome do Facundo Barceló, que na temporada passada estava no Ceará. Fez parte da campanha de acesso do Ceará até a primeira divisão. O Arthur Kaique não é o 9, ele até pode ser adaptado à função de 9, mas não é o 9. Então, se tem uma carência grande realmente de um 9 no Goiás, que é uma equipe que tende a lutar pelo acesso à primeira divisão, o que se tem nos bastidores é esse fator de um Goiás ainda não ter se aproximado de uma oferta razoável e também de um Anselmo Ramon que na última temporada recebeu uma oferta do Fortaleza para jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para jogar a competição internacional, e o Anselmo Ramon, por gostar muito de Maceió, por ter uma identificação muito grande com o CRB, ele optou por ficar. É claro que se uma proposta financeiramente de salário e for compensar um pouco isso, acredito que ele pode deixar o CRB, mas a proposta do Goiás tem que ser um pouco mais próxima da pedida do CRB. Ou então, uma outra alternativa seria uma negociação, uma troca de jogador.
talvez uma oferta financeira, mais um jogador atrelado a essa negociação, eu acredito que pode ser algo que o CRB entenda como negociável. E aí, o que o CRB tem de carência também para o torcedor, caso o torcedor do Goiás caia de paraquedas por aqui? O CRB, ele conseguiu trazer nomes para as laterais, então a nível de laterais não tem tanta carência assim como tinha há 3 ou 4 semanas atrás. Tem um bom goleiro, então por mais que o Goiás tenha 2 bons goleiros, acho que uma oferta de um goleiro chegando ao CRB atrelada ao lado financeiro para o Anselmo Ramon não seria algo que o CRB iria aceitar. A nível de zaga, teve a chegada do Jesus, né, do Anderson Jesus, teve a saída do Miranda, tem o Henry, enfim, eu acho que para a zaga não seria uma prioridade. O que talvez seria uma prioridade, no meio de campo também não, o CRB não tem muitas carências no meio de campo, inclusive para 10, o CRB tem até 2 bons camisas 10, só que o que o CRB tem realmente de carência? São peças de ataque de lado. O CRB teve a saída do Léo Pereira, o David da Hora não consegue convencer, Barata e Thiaguinho ainda são expectativas, não se tem uma realidade clara sobre eles, e aí o CRB teria uma necessidade por atacantes de lado. Só que aí quando se olha também para os atacantes de lado do Goiás, eu não vejo também peças que o Goiás iria se desfazer para uma negociação. Talvez o Wesley Garcia, por tudo que aconteceu nos bastidores com o clube, com a torcida, mas não sei se seria algo tão positivo assim para o CRB, e não sei até que ponto também o próprio Goiás iria querer se desfazer do venezuelano, que teve uma boa passagem no Paysandu em 2024. Enfim, financeiramente, a proposta do Goiás pelo Anselmo Ramon ainda está distante. Acredito que algo mais próximo ou algo possível de acontecer talvez seria uma negociação também levando em conta jogadores, mas não sei até que ponto os jogadores do Goiás podem interessar. Os jogadores que o Goiás estaria disposto a deixar de lado poderiam interessar o CRB. Deixa um pouco da sua opinião sobre isso, o que você observa sobre essa possível negociação, sobre essa possível saída do Anselmo Ramon. Um jogador que sim tem uma idade relativamente elevada, a gente está falando de um Anselmo Ramon de 36 anos, mas eu entendo que a multa não está muito fora da realidade não, a multa de quase 6 milhões de reais não está muito fora da realidade para o que é o jogador, para o que se tem de importância do jogador para o CRB. Para dar sequência aqui no vídeo, falando sobre o novo nome do CRB, anunciado nessa terça-feira, até colocando para vocês o que se teve de divulgação da assessoria do CRB. O CRB divulgou, acho que por volta das 9 horas dessa terça-feira, Fernando Henrique é do Galo, de Campina, o novo volante do Clube de Regatas Brasil, estava na Portuguesa, onde foi um dos grandes destaques da equipe no Campeonato Paulista de 2025. Em seu currículo, ele também acumula a passagem por Vila Nova, Cruzeiro e Grêmio, onde foi bicampeão gaúcho e campeão da Recopa Gaúcha. Então tá aqui o nome do Fernando Henrique. Ele pode jogar tanto como um meia central, mas a preferência é como um primeiro homem do meio de campo, como um volante de poder de marcação, mas ele até tem uma boa saída de jogo e em alguns momentos ele pode ter alguma finalização de fora da área que pode agradar. Mas preferência pela primeira posição de meio de campo. Ele foi revelado pelo ABC, né? Ele é do Rio Grande do Norte, foi revelado pelo ABC, passagem pela categoria de base do Grêmio, e depois teve uma passagem rápida pelo Cruzeiro, Vila Nova e Portuguesa. Ele chega para disputar a posição com o Natan Melo, com o Caliel e também com o Meritão. Assim, pode colocar aqui um GG disputando uma segunda posição de meio de campo, mas aqui uma tendência maior é Meritão, Natan Melo e Caliel como os nomes que brigam por posição com o Fernando Henrique, que tendem a brigar por posição com o Fernando Henrique, e eu vejo esse meio de campo do CRB muito em aberto. Vou até olhar aqui, não tem outro nome, Varão foi embora, então não tem lá um outro grande nome. Baranhas, eu acredito que o Baranhas está num degrau abaixo
do Fernando Henrique, um jogador que atuou pelo Sub-23 do CRB, equipe B, apenas um jogo em 2025. Então eu entendo que o Fernando Henrique ele chega para disputar titularidade, principalmente olhando aqui a posição de Nathan Melo e de Caliel. Tem uma tendência dos dois agora disputarem posição com o Fernando Henrique e o Meritão ser o segundo volante. Eu entendo que pode-se ter uma combinação, por exemplo, de Fernando Henrique, Meritão e GG no meio de campo do CRB. Fernando Henrique, Meritão e o Danielzinho no meio de campo do CRB. Eu entendo que essa combinação pode acontecer, mas tudo vai depender muito de como o Fernando Henrique vai se adaptar ao trabalho do Barroca e como ele vai encaixar ao grupo regatiano. Mas está aqui, é um volante de 23 anos anunciado nessa terça-feira. Deixa um pouco da sua opinião quanto a esses movimentos do CRB. O que você vê também dessa possível saída do Anselmo Ramon, da chegada também do Fernando Henrique. Tem outros conteúdos por aqui, inclusive eu deixei o card aqui acima disponível de um vídeo em que eu fiz uma avaliação de quem entre as equipes do Norte e Nordeste tem uma estreia mais difícil na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e também já tem uma possível movimentação muito próximo do início da Série B, mas sobre uma negociação e talvez uma Série B com uma nova casa, com uma nova emissora para a edição de 2025 fora da Globo, será fora do Premier? Acompanha no vídeo aqui acima. Vou ficando por aqui, até a próxima.